Muito bem. Quem tem Bíblia em casa? E quem tem a sua Bíblia particular? Muito bem. Olha, eu vou contar um segredo para vocês. Essa aqui é a minha Bíblia de quando eu era criança. Olha só, que judiadinha que ela tá, mas faz tempo. Faz muito tempo que eu tenho essa Bíblia aqui. Para vocês terem uma ideia, tem a assinatura, tem um autógrafo aqui do missionário Horace Ward, que veio trazer a igreja nossa para o Brasil. Há mais de, vocês sabem quantos anos. Mas essa é a minha biblinha que eu guardo. Foi a primeira Bíblia que eu tive de quando eu aprendi a ler. Eu sou um pouco saudosista, eu guardo essas coisas, viu? Então vamos lá. Aqui, comigo. Quantos livros tem a Bíblia? 66? Vocês têm certeza disso? 60 aí? 6. Vocês concordam com isso, igreja? Sim, 66 livros. Quantos livros tem o Velho Testamento? 39. Vocês concordam com isso? Sim. E o Novo? Muito bem. Agora presta atenção aqui. Vocês sabem quem escreveu a Bíblia? Vocês sabem? O Espírito Santo inspirou mais de 40 autores. Já pensou nisso? Mais de 40 autores de regiões diferentes, gerações diferentes, idiomas diferentes, idades diferentes escreveram a Bíblia. Sabe quando começou? 1500 anos antes de Cristo e foi até 90 anos depois de Cristo, quando o apóstolo começou lá com Moisés no Pentateuco e terminou lá com o apóstolo João no Apocalipse. Isso dá um total de 1500 anos mais ou menos, tá? Precisamente ninguém sabe, mas mais ou menos dá um total de 1500, 1600 anos. É muito tempo, não é? Já pensou um livro levar 1600 anos para ser escrito? Como assim? E como que veio tudo parar aqui? Como que está tudo aqui? Como que se juntou? Não sei. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz um curso de teologia. E a primeira aula foi a aula que o professor explicou isso. Ele falou assim, olha, só um milagre justifica a Bíblia estar toda junta. Todos esses livros estarem juntos. Só um milagre. Não tem explicação. Por isso que nós temos fé para acreditar que ela realmente é um milagre. Amém? Lógico, tem uma explicação para tudo isso, né? Mas tudo através de um grande milagre do Senhor. Vamos lá. Vocês sabem quantas línguas tem no mundo? Quantas vocês acham? Quantas? Mais de 150? Mais de 1000? Olha só, existem no mundo mais de 7.000 línguas. Mais de 7.000 línguas. Sabem quantas línguas nós temos a Bíblia traduzida por completo? Somente 700 línguas tem a Bíblia completa, tá? 3.400 línguas têm partes da Bíblia. Então nós temos um total de 7.000 da pedrada de línguas no mundo, 3.000 e tralalá traduzidas alguma parte da Bíblia e 700 línguas que tem o livro todo. Nossa, que privilégio que nós temos, né? Vocês conseguem imaginar o privilégio que nós temos? Por favor, o pessoal aí da mídia, coloca para mim 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Vocês sabiam que a Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo? Aleluia. Foi o primeiro livro impresso do mundo. Antigamente, antes disso, os livros eram copiados à mão. Imagina o trabalheiro copiar a Bíblia inteira à mão. Vocês imaginam isso? Imagina o preço que ia custar, né? Um livro todo escrito à mão. Conseguiu aí projetar? Ainda não? Me avisa quando... E sabe quando foi isso? Vocês estudam isso na escola, que esse dia ele fez lição e estava escrito isso lá. Sabe em que ano que foi isso? Que a primeira Bíblia, o primeiro livro foi impresso? 1439, faz muito tempo, né? Antes dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, foi lá atrás.
E estima-se que mais ou menos 3,9 bilhões de cópias já tenham sido vendidas no mundo. Aqui, crianças, vocês sabiam que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo? Sabiam disso? Sabiam? Ah, que bom. Vamos lá. Antigamente a Bíblia não era dividida em versículos e capítulos. Vocês sabem disso? Era uma coisa só. Nossa, que difícil, né? Como é que a gente ia achar aqui na igreja? Vamos ler aonde, se não tivesse capítulos e versículos? Mas graças a Deus que alguém teve essa ideia, né? E isso em capítulos aconteceu em 1227. E em versículos 300 anos depois. É muito tempo, não é? Foi muito tempo. Olha só como a Bíblia é um milagre, gente. Tá minhas folhas. Agora uma coisa muito importante para nós, prestem atenção. A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748, 300 anos depois da primeira versão de Gutenberg. Depois que a primeira Bíblia foi impressa, 300 anos depois é que foi impressa a primeira Bíblia em português. Vocês sabem quem traduziu a Bíblia para o português? A gente escuta muito falar dele aqui. A gente fala dele quase todo culto. Foi o João Ferreira de Almeida. Ele era um português que aceitou Jesus com 17 anos. Vamos falar 17 anos junto comigo? 1, 2, 3. 17 anos. Então, João Ferreira de Almeida aceitou Jesus com 17 anos. E ele que traduziu a Bíblia para o português. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida dele? O João Ferreira de Almeida, ele foi espetacular. Foi um homem usado por Deus. Porque olha só quantas gerações estão usufruindo daquilo que ele fez, né? Uma curiosidade para vocês, tá bom? O livro mais antigo da Bíblia não é Gênesis, é Jó. Acredita-se, tá? Acredita-se. A Bíblia não está organizada em ordem cronológica. Não aconteceram os fatos do jeitinho que está ali, tá? Mas eles arrumaram desse jeito para que ficasse mais fácil para nós entendermos. Vocês estão entendendo? Muito bem. Vamos lá. Para a gente não se alongar muito. Qual é o maior livro da Bíblia? Quem sabe? Salmos, muito bem. Quantos capítulos tem? 150. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. O livro de Salmos não tem capítulos. Sabia que é errado você vir aqui e falar assim, vamos abrir a Bíblia no Salmo capítulo 23? É errado, nós temos que falar Salmo número 23, porque Salmo não é capítulo, não é sequência. São salmos isolados. Isso é só uma curiosidade, tá bom? Mas agora você já aprendeu. Vamos lá. E o menor livro da Bíblia, quem sabe qual é? Lá no finzinho. Segundo João, com 13 versículos. Tem uns livros bem grandões, mas tem uns livros bem pequenininhos, né? Muito bem. E tem outros livros que tem apenas um capítulo, tá bom? Vamos lá. Outra curiosidade. São registradas 188 mulheres na Bíblia. Que legal, muito bem. E sabe quantos milagres tem de Jesus na Bíblia? Quem sabe? 35 milagres. Mas será que Jesus fez só esses milagres? Não, né? Não, Jesus não fez só esses milagres, tá? Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30, ele mesmo fala que se fosse colocar todos os milagres de Jesus neste livro, não caberia. Tá bom? Então Jesus fez muitos milagres, dos quais 35 estão registrados na nossa querida Bíblia. Vamos lá. Outra curiosidade, irmãos, isso aqui é para nós adultos também, porque às vezes o pregador fala que as pessoas ficam boiando, não sabem nem o que você está falando. Vocês sabem o que é o período interbíblico? Alguém sabe? Muito comum o pregador falar aqui no período interbíblico. É o período que vai de Malaquias a João Batista, 400 anos que o Senhor ficou em silêncio. Não houve profecia nesse tempo, tá? Então chama-se período interbíblico. Deus ficou calado. Muito bem, vamos lá. Alguém sabe quantos capítulos tem a Bíblia? Só o pastor que sabe?
Fala aí, pastor. 1189. Muito bem. 1189 capítulos e versículos. Quanto tem? 31.173. Não, 31.105. Vai castigo aí. Irmãos, olha uma coisa séria aqui. Tem um levantamento feito pela Missão Portas Abertas que mais de 22 países proíbem a leitura da Bíblia. Vocês conseguem imaginar? Mais de 22 países não pode se ler a Bíblia. E às vezes o castigo é severo. Às vezes o castigo é a morte. Você vê só que privilégio nosso de vivermos no Brasil, né? Mas crianças, deixa eu falar uma coisa para vocês, prestem atenção aqui. Apesar da Bíblia ser o livro mais vendido, ele é o menos lido. Sabia disso? É o livro mais vendido do mundo e é o menos lido. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, mas ninguém lê. Esse é o grande problema da humanidade. Não ler a Bíblia. Vocês leem a Bíblia? Sim, tem que ler. Tem que ler, muito bem. É ela que vai. Olha, a Bíblia é a nossa direção. Através da Bíblia a gente sabe de onde veio e para onde? Você sabe para onde você vai? Sabe? Para onde você vai? Pro céu. Você tem certeza disso? Cezinha vai pro céu. Quem vai pro céu junto com o Cezinha? Opa! Muito bem. Agora preste atenção aqui, crianças. Olha aqui para mim. Assim como vocês, Deus também me chamou na minha infância, sabia disso? Eu louvo a Deus todos os dias porque eu conheci Jesus na minha infância. Assim como vocês, todos vocês que aqui estão conheceram Jesus na infância. Isso é um privilégio, tá? Isso é uma honra fazer parte do corpo de Cristo na infância. Vocês conseguem entender isso? A importância disso? Vocês são muito especiais. Tem crianças no mundo que nunca viram a Bíblia, nunca ouviram falar de Jesus. Tem crianças no mundo que conhecem a Coca-Cola e não conhecem Jesus. Já imaginou isso? Que tristeza. Muito triste, né? Celine. Vamos lá. Então, Deus nos chamou aqui no Brasil, um lugar que tem a Bíblia toda traduzida, um lugar livre, um lugar que a gente pode cultuar a Deus da forma que quiser, na hora que quiser. Você pode ter quantas Bíblias você tem na sua casa. Por que será? Será que nós somos melhores que as outras pessoas? Será que nós somos melhores? A Bíblia fala que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então por quê? Alguma coisa tem de importante nisso. Você tem uma responsabilidade com isso. Vamos lá? Agora eu queria contar para vocês a história de alguns homens. Quer dizer, a história vocês já sabem. Nós só vamos citá-los aqui para que a nossa palavra tenha um contexto. E o primeiro homem que eu queria falar para vocês é sobre Moisés. Quem conheceu Moisés? Quem foi Moisés? O que vocês sabem de Moisés? Abriu o mar. Abriu o mar. O que mais? Quando ele era pequeno, na cidade dele, tinha pessoas querendo matar os bebês, e a mãe dele colocou ele no rio. Muito bem. O que mais a gente sabe da vida de Moisés? Libertou o povo. Libertou o povo. O que mais? Eis que está aqui o Moisés, no cestinho de junco. Todo mundo está vendo Moisés? Sim! Está aqui o Moisés. Moisés foi escolhido na sua infância. Vocês conseguem imaginar que Moisés foi escolhido quando era bebê? Vocês lembram o que aconteceu? Queriam matar os bebês lá onde ele morava. E aí a mãe dele pôs ele aonde? E aonde? No rio. E quem tomava banho nesse rio? Filha de Faraó. A filha de Faraó. Muito bem. Enfim, Moisés foi parar na mão da filha de Faraó. Só que ele tinha uma irmã muito esperta que logo ofereceu ajuda. Você não quer, senhora princesa, que eu encontre uma mulher para amamentar o seu filho? Aí a princesa falou sim, sim. E aí para quem que ela leva o bebê? De volta para sua mãe. E ela cria o bebê.
né, com os ensinamentos do Senhor, porém ele vivia no palácio, ele viveu 40 anos no palácio. Só que um dia aconteceu uma coisa, ele fez uma coisa errada, e aí ele precisou fugir. Para onde que ele fugiu? No deserto, muito bem. Lá ele ficou mais quanto tempo? Mais 40 anos ele ficou lá. Só que um dia Deus falou com ele, e Deus falou para ele: olha, você sai daí e vai lá libertar o meu povo, que é o seu povo, né? Moisés fazia parte daquele povo. E aí não teve jeito, ele teve que ir. Ele, né, titubeou, né? Vou, não vou, mas ele teve que ir, porque ele sabia que quem estava falando com ele era o Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor, tá? Deus não falava com mais ninguém se não fosse com Moisés, de forma direta. Sabiam disso? Presta atenção aqui, ó. Deus não falava com mais ninguém. Depois que ele libertou o povo, foi conduzir o povo lá pelo deserto, Deus falava com ele assim, ó, como eu estou falando com vocês. Que privilégio, né, que Moisés teve? Um menino que foi jogado no rio Nilo, podia ter sido comido por crocodilos, e de repente agora está numa missão tão importante. Moisés tinha tanta comunhão com Deus, que quando ele falava com ele, o que acontecia com o rosto dele? Brilhava, o rosto de Moisés brilhava. Tamanha comunhão que ele tinha com Deus. Olha, esse Moisés, esse menininho aqui, ó, colocado no cestinho de junco, que todo mundo achava que ia morrer. Vai morrer, não tem o que fazer, última tentativa, joga no rio. Olha só o que ele fez. Deus mandou ele libertar o povo. Através dele, Deus mandou as pragas que vocês sabem. Deus instituiu a Páscoa através de Moisés. Deus abriu o mar vermelho, liderou o povo pelo deserto, fez brotar água da rocha, desceu maná do céu. E tem mais, tá? Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e um salmo. Quem sabe qual é o salmo que Moisés escreveu? 90. Muito bem. Muito bem. Que homem extraordinário, né? Tantos anos se passaram e nós estamos aqui falando dele. Que bacana, né? Quanta coisa a gente sabe porque Moisés escreveu. E Moisés deixou registrado. Vamos lá. Agora a gente vai falar de outra pessoa, tá? E eu preciso de um voluntário aqui. Eu preciso chamar... Deixa eu ver quem que eu vou chamar. Eu preciso de um menino. O filho da Samara, o mais velho. Vem cá, meu filho. Depois vai vir o mais novo também. Eu preciso desses jovens, irmãos, para vocês imaginarem mais ou menos a idade que as pessoas tinham, tá bom? Quem que tinha uma túnica de muitas cores? Olha como essas crianças são espertas. Põe essa túnica aqui. Esse é o nosso José. José era um menino muito diferenciado, muito especial. José tinha muitos irmãos, só que José era diferente. Muito difícil essa túnica de muitas cores. E um dia ele ganhou uma túnica de muitas cores do pai dele. Os irmãos ficaram com inveja. Inveja é muito ruim. A gente não pode ter inveja das pessoas, né? Só que José era um menino muito especial. José, ele era um sonhador, ele era inocente, ele contava o sonho dele para todo mundo, né? Mas ele se deu mal, porque os irmãos dele fizeram o que com ele? Venderam. Jogaram no poço, tira do poço, né? E venderam. Quantos anos você tem? José tinha 17 anos quando foi vendido pelos irmãos. 17 anos, vamos falar comigo? Quantos anos? 17 anos! Quem tem 17 anos aqui? Levanta a mão. Veja só, fica aqui, tá? José foi vendido, foi parar na prisão. Eu não vou contar a história porque vocês sabem. Foi parar na prisão por causa da mulher do Potifar. Mas como ele tinha uma habilidade, ele sonhava, mas o que ele fazia também? Interpretava sonhos. E essa habilidade veio de quem? De Deus. Deus tinha dado habilidade para José. Estava lá no lugar mais desfavorável que você pode imaginar, onde ele estava na cadeia, na prisão, tá? Mas José sendo um José que Deus fez, tá? E
José, como ele tinha essa habilidade especial, ele saiu de lá por conta disso, tá? Por essa habilidade que o Senhor tinha dado para ele. E de escravo ele passou a governador do Egito. Vocês sabiam disso? Governador do Egito. Só que aí ele já tinha 30 anos. Quem tem 30 anos aqui? É hora de governar. Chega a hora de governar. A sua mãe tem? Sua mãe é nova, viu? Então, irmãos, foi vendido com 17, mas com 30 anos ele era governador do Egito. Quem imagina que uma pessoa que foi lançada lá no poço viraria governador do Egito? Ah, mas ele nunca abriu mão daquilo que Deus mostrava para ele. Ele nunca abriu mão daquilo que o pai dele ensinou para ele, né? Através da vivência dele, tá? José, irmãos, é um exemplo de sabedoria, tá? Se você estudar a história de José, você vai ver que a gente aprende a lidar nos tempos de abundância e nos tempos de crise. Como que nós temos que viver no tempo da abundância para nós vivermos a crise depois também na abundância. Tá? José nos ensina isso, tá? E a sabedoria e o temor a Deus levou José a lugares altos. Quem quer alcançar lugares altos aqui? Eu quero que todos vocês alcancem lugares altos, mas precisa temer ao Senhor. Não pode deixar o Senhor por nada, tá bom? Deus viu em José um homem maduro que o amava mesmo na luta, tá? José foi fiel na prisão e no palácio. Aleluia. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para José? José trouxe a solução. As pessoas iam morrer de fome. Pela sabedoria dele, ele foi o salvador, né, daquele momento. Entre aspas, lógico. Eu quero profetizar aqui na vida dessas crianças que vocês vão ser solucionadores de problemas, tá? Nas empresas que vocês trabalharem, né, nas famílias que vocês formarem, vocês vão ser aquelas pessoas cheias de sabedoria que podem estar na situação que for, mas vão estar sempre aos pés do Senhor. Amém. E vão alcançar lugares altos. Vocês creem nisso, igreja? Que os nossos pequenos podem trazer muita solução ainda para esse mundo? Amém. Muitas invenções podem vir deles? Amém. Muito obrigada. Vamos lá. Agora eu preciso do Tiago. Tiago aqui. Tiago da Bíblia. Nós vamos falar, irmãs, de Samuel. Quem foi Samuel, crianças? Samuel era filho de quem? De Ana. É tudo ao vivo, irmão. Nada combinado. Eu sei. De quem que era? É alguém que tá com o Jordan, eu não sei. Pode ser, qualquer jeito. Olha só, vem aqui comigo. De quem ele é filho? Ana. Ana podia ter filhos? Mas um dia Deus a abençoou. Foi assim que a história conta? E o que Ana fez com ele? Cuidou? Ela cuidou, mas ela fez alguma coisa com ele. Foi? Levou para morar no templo. Quantos anos você tem, Thiago? 13 anos. Quando Samuel tinha 12 anos, o Senhor falou com ele a primeira vez. Quantos anos? 12. Crianças, vocês escutam o Senhor falar com vocês? Vocês já escutaram a voz de Deus? Olha aqui, ó, o tamanho da orelha que nós temos que ter. Levanta ela lá em cima para todo mundo ver. Samuel foi o menino que ouviu Deus falar. Como que Deus fala com as crianças? Na igreja, ouvindo as histórias, ouvindo. Agora Deus está falando com vocês. Na oração. Quando vocês orarem, fica quietinho. Escuta Deus falar lá no fundo do seu ouvido, do seu coração. Tá? Samuel ouviu Deus falar com 12 anos. E Samuel foi muito importante para nós. Como Samuel foi importante, né, irmãos? E sabe, Deus chamou Samuel para falar coisas importantíssimas e muito sérias.
Deus falou coisas muito sérias para um menino de 12 anos. Vocês querem escutar coisas sérias do Senhor? Mas tem que ser sério com Ele também. Porque quando Ele fala, o que a gente tem que falar? Fala aqui. Fala que o teu servo ouve. Então, quando Deus está falando, nós temos que ficar quietinho, observando tudo o que Ele está falando, tá? E Samuel ouviu. E Samuel, ele ouviu Deus falar várias vezes depois, tá? E aos 21 anos, vem cá, aos 21 anos, Samuel já era considerado profeta de Deus. Israel já o reconhecia como profeta de Deus. A orientação de Samuel era tão grande, irmãos, tão grande, que os israelitas tinham ele como sacerdote, como profeta, como juiz, como administrador. Samuel foi um homem exemplar, honrou ao Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para Samuel? Sabe por quê, irmãos? Porque esses ensinamentos são muito preciosos. São muito preciosos. Esses homens registraram na Bíblia tudo isso que a gente sabe hoje. Agora eu vou precisar do... Deixa eu ver quem que eu vou precisar aqui. Do Caio. Ô Caio, eu sei que nós combinamos outra coisa, mas você vai ver que eu preciso de você agora. Olha, nós vamos falar agora de Daniel. Quem foi Daniel? Seu pai é Daniel? Muito bem, é verdade. O Caio vai ter 2 participações, tá? Eu sou muito importante nessa. Daniel, ele foi... Quantos anos você tem, pai? 15, faz conta que você tem 17, tá bom? Daniel foi capturado pela Babilônia com 17 anos. Pare para pensar. Com 17 anos, você é tirado da sua terra e levado para uma outra terra que não adora o nosso Deus verdadeiro. Que situação difícil, né? E ele foi selecionado como um dos jovens mais especiais lá dos judeus para ser treinado e servir na corte da Babilônia. Era uma missão muito complicada, tá? que Daniel tinha. E Deus abençoou muito, muito, muito Daniel, e ele também tinha uma habilidade especial. Qual era essa habilidade especial? Interpretava sonhos. Como Deus usa, né, esses jovens. Daniel foi tão importante, tão importante, que ele foi capturado, se destacou ali no governo babilônico, né? E ele foi um líder, tá? Tanto no governo babilônico quanto no persa, tá? Daniel foi fiel a Deus. Como que você é fiel a Deus num lugar improvável? Como que você é fiel a Deus num lugar onde ninguém adora o nosso Deus? Dá para ser? Dá, porque Daniel foi. Hoje o maior medo dos pais é deixar os filhos ir para a faculdade, porque vira a cabeça, né? As universidades federais viram a cabeça dos filhos. Não vai virar a cabeça de vocês, porque vocês têm fé firmada na palavra. Nada pode tirar a fé de vocês. Se Daniel viveu dentro do governo babilônico e não perdeu a sua fé, por que você vai perder a sua fé entrando na faculdade? Por que você vai abandonar a sua fé conhecendo alguém que te influenciou? Nada. A nossa convicção tem que ser tão grande no nosso Deus, na palavra do Senhor, que nada pode mudar a convicção que nós temos. Amém. Eu posso ouvir um amém dos nossos jovens, dos nossos adolescentes? Vão entrar na faculdade, sim, e não vão se corromper, não. Vão fazer a diferença, assim como Daniel fez. E Daniel, ele estava num lugar desfavorável, como eu falei para vocês, né? E quando a gente fala num lugar desfavorável, tem sempre alguém querendo, né, pegar a coisinha errada da gente. E um dia fizeram uma coisa lá, que vocês sabem a história, e jogaram Daniel aonde? Na cova dos leões. Samuel, vem cá, meu filho. É uma confusão de nome, agora é o Samuel da André. Vem correndo. Você é forte.
Daniel foi jogado. Cova dos leões. Vem cá, Daniel. Faz aí a pose de Daniel e Cova dos leões. Posição de leão. Vai não, Daniel. Aqui, ó. Deita na coxa do leão. Ficam amigos aí. A preocupação de Daniel na cova dos leões. Os leões, o leão não comeu Daniel. Só que agora eu vou contar um segredo para vocês. Vocês podem ir, tá? Pai, vem cá você. Rapidinho, vem cá. Vem cá, viu? Eu já chamo vocês de novo. Pode ser aqui mesmo, pai. Vocês sabiam que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele tinha essa idade aqui, ó. Vira pra frente. 80 anos Daniel tinha quando foi jogado na cova dos leões. Sabe o que isso quer dizer? Que ele guardou a fé dele até o final. A gente escuta muito falar em culto de jovens, né? Que Daniel foi jogado na cova dos leões. Foi na velhice. Ele foi jogado na cova dos leões por 80 anos. E ele tinha certeza que mesmo se Deus não o livrasse, ele ainda seria fiel ao Senhor, porque haveria de vir algo melhor para a vida dele. Aleluia, glória a Deus. E Daniel escreveu o livro de Daniel com 90 anos. Olha só, que vida frutífera, que vida abençoada. Estou terminando, peraí, aguenta aí. Deus revelou segredos a Daniel que ainda nem foram cumpridos. Vocês acreditam nisso? Existem registros no livro de Daniel que fala da vinda do Senhor. Tem coisas que Daniel nem sabia o que ele estava escrevendo, mas impulsionado pelo Espírito Santo, ele escreveu coisas que nem aconteceram ainda. Olha que homem exemplar. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida de Daniel. Onde vocês estiverem, vocês vão fazer diferença, amém? Amém? Amém. Agora eu quero chamar o Samuel de novo. Samuel, vem cá, meu filho. Nós vamos falar do rei Davi. Quem conhece o rei Davi? O que o rei Davi fez? Matou o gigante? Como era o nome do gigante? Vem cá, Davi. Mas antes disso, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. O rei Davi foi ungido. Quantos anos você tem? 13. Olha o meninão, 13 anos. Davi foi ungido rei pela primeira vez com 14 anos. Com quantos anos? Quase dessa idade aqui, ó. Mas ele, antes de matar o gigante, ele matou um leão. Ah, o leão ainda. Muito bem. Eram habilidades que o Senhor já tinha dado para ele, né? Para mostrar que ele era capaz de cuidar das ovelhas do pai dele e era capaz também de cuidar das ovelhas de Israel. Vem cá aqui. Vamos lá. Davi foi ungido rei então com 14 anos, tá? Só que ele percorreu um longo período, os irmãos sabem, né? A história é muito comprida, tá? Mas ele se tornou o quê depois? Rei Leão? Pode largar o leão agora, tá? Olha aqui, rei Davi reinou 40 anos, tá? E Davi é muito especial, muito especial na vida, né? Vocês sabem disso. Davi, ele é tão especial que ele tem 50 referências dele no Novo Testamento.
E matou gigante, né? Era um guerreiro, homem forte, corajoso. Fez algumas coisas erradas, que a gente sabe disso, né? Mas Davi, ele tinha uma característica. Ele se quebrantava na presença de Deus. Tá? Quando nós fizermos coisas erradas, o que nós temos que fazer? Nos quebrantarmos, pedirmos perdão ao Senhor. Assim como Davi fez. Tá bom? Ok? O nome Davi é mencionado 1100 vezes na Bíblia. Já pensou a importância desse homem? Mas de tudo que Davi fez, né? De tudo que Davi realizou, de todo o registro que tem na palavra do Senhor, um dos mais lindos da história de Davi é ser ancestral de Jesus. Davi foi escolhido para ser um ancestral de Jesus. E por isso que a gente escuta os pregadores falando que Jesus era filho de quem? De Davi. Jesus, filho de Davi. Porque vem da família, tá? Da descendência de Davi. E enfim, né? Davi é espetacular. E Davi escreveu metade dos salmos da Bíblia, linda, que nós estamos estudando hoje. Metade dos salmos. Amém? Obrigada, viu, Davi? Deus te abençoe. Por último, agora, irmão. Por último, agora eu quero falar. Peraí, eu preciso me caracterizar aqui. Eu queria falar sobre João Batista. Quem foi João Batista? Quem foi João Batista? Batizou Jesus, muito bem. A Bíblia fala assim, ó, que João Batista foi o maior dos profetas. Mas ele não fez nenhum milagre. Vocês sabiam que João Batista não fez nenhum milagre? Não tem nenhum milagre registrado na Bíblia, através dele. Mas foi o maior dos profetas. Por quê? Porque veio falar do Senhor Jesus. Veio anunciar: Jesus está vindo. Eu não sou ninguém não, mas o Mestre está vindo. Nasceu só para isso. Você já pensou? Nasceu, viveu para anunciar a chegada do Messias. Que privilégio João Batista teve. E quando Maria foi visitar Isabel, eu sou Isabel. Quando Maria foi visitar Isabel, grávida de Jesus, o que aconteceu? João Batista estava na barriga dela, o que ele fez? Se mexeu. Sabe o que ele estava sentindo ali? A presença de Deus. Aleluia. A mãe dele chegou. A mãe de Maria, que seria a mãe de Jesus. Jesus não tinha nascido ainda, estava na barriga de Maria. Chegou. E João Batista na barriga da mãe dele falou: epa, tem alguém diferente aí. Já deu uma mexidinha lá na barriga. Tá? O que eu queria falar para vocês? Tragam seus bebês para a igreja. Os bebês têm que vir para a igreja. Os bebês sentem a presença de Deus. Os bebês escutam a palavra, tá? De acordo com o entendimento deles. Mas eles vão entendendo, eles vão absorvendo. Tragam seus bebês para a igreja. Não deixem eles em casa. Presta seu bebê um pouquinho. O bebê está mamando, vamos ver se... O pastor sempre ora abençoando os bebês, né? Esse aqui é um dos bebês que nasceram. Tem um bebezinho mais novinho lá em cima, do Diego da Paloma. Cria aqui dentro, viu? Jamais deixe seu bebê em casa. Traga para a igreja. Porque aqui, ó, a igreja é familiar para o bebê, irmãos, que vem à igreja. A igreja é familiar, o bebê que vem à igreja, ele não estranha. Ele não tem problema com som alto, não tem problema com oração. Você quer saber? Às vezes até quando tem endemoniado na igreja, o bebê nem estranha. Não, é um lugar familiar para ele. Tá? Eles estão entendendo, sim. Alguma coisa ela está entendendo. Alguma coisa de Jesus, a Helena já sabe, eu tenho certeza disso. Tá? Que prova que eu tenho disso? João Batista sentiu a presença de Deus no ventre da mãe dele. Amém? Fala amém, Helena. Fala amém. Amém. Eu já vi ela cantando aí. E é isso, irmãos e irmãs.
irmãos, que eu queria falar para vocês, tá? Jesus é o centro da Bíblia. Aleluia. Tudo que nós falamos aqui aponta para Cristo, tá? Cristo é o centro da Bíblia. E lá em Gênesis, quem quer uma Bíblia rapidinho, fácil aí? Lê para mim Gênesis 3, versículo 14 e 15. Gênesis, o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Quem quiser ler, lê bem alto, tá? Compassado para que vocês possam entender. Gênesis 3, o 14 e o 15. Então Yahvé, Deus, determinou a serpente: por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. 14. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Quem é este? Jesus. Tá? Então Jesus mencionado lá em Gênesis. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia se confirma, se completa, se traduz, enfim. Amém? Glória a Deus por isso. Quando eu orei pedindo ao Senhor uma palavra, não é fácil, viu, irmãos? Falar para criança, né? Para a igreja cheia, não é brincadeira que a gente prender a atenção dessa turma toda. Mas a mensagem central que eu quero passar aqui para vocês, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes: nada vai tirar você da presença de Deus. Nós estamos aqui há 22 anos. Muitas pessoas já passaram por aqui. Muitos jovens, irmãos, já passaram por aqui e foram embora. Mas não foram embora para outra igreja, não foram embora, né? Muitas das vezes foram embora para o mundo, né? Em nome do Senhor Jesus, vocês não vão abandonar Jesus. Vocês vão ficar firmes a vida toda e vão se lembrar desse dia. Eu vou estar velhinha aqui, vocês vão me falar para mim: Marília, lembra que você mandou a gente ser fiel? Então, eu falo: lembro, meu filho. É muito triste quando a gente vê um jovem que foi criado aqui conosco, uma criança que foi criada aqui conosco, né, se entregando a esse mundo. Eu até esses dias comentei: Laís, me desculpa usar seu nome, mas a Laís aí voltando, eu feliz da vida, falei: Laís, eu tenho foto do seu batismo. Glória a Deus. Daí cheguei em casa, fui procurar, vejo lá a foto da Laís e ela está retornando. Aqui é o melhor lugar, filho. Não tem outro lugar para vocês, tá bom? Nossos jovens, nossos adolescentes, nada vai tirar vocês da presença do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Eu quero chamar o Davi para que possa estar fazendo essa oração.